Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nos nossos 21 dias de propósito do jejum e a palavra de hoje, ela fala do Salmo 126, o versículo número 3. A palavra do Senhor diz assim: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Amado, esse texto está nos lembrando que quando o povo de Israel estava aprisionado na Babilônia, eu creio que eles não tinham alegria, eles não tinham prazer, porque estavam numa terra distante, uma terra que não era deles. Mas quando Deus usou o rei que pudesse libertar esse povo, a boca desse povo se encheu de riso. Esse povo se ficou alegre demasiadamente, a ponto que as pessoas de nações estrangeiras, ela pôde também ver isso, que o povo de Israel, estava feliz porque grandes coisas o Senhor tinha feito para aquele povo. Amados, são 70 anos de escravidão, 70 anos servindo a um rei que não era o Senhor Jesus. Imagina viver num cativeiro 70 anos. Então esse povo aprendeu a viver em terra distante, entre aspas, estava sobrevivendo. Mas quando eles foram chamados para voltar para a terra natal, a alegria foi contagiante. Imagina você olhar para ontem. Ontem você era escravo, escravo do pecado, escravo do vício. E Jesus te resgatou de lá da escravidão, te trouxe para um lugar fantástico. Então, como que você não pode ser grato a Deus? É como o salmista dizendo, no versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Não devemos viver do passado, mas viver daquilo que Deus nos proporcionou no passado. Ele está nos proporcionando hoje, no presente, e vai proporcionar também amanhã. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Esse Deus grande e maravilhoso, como Ele propiciou, esse povo voltar à terra natal, esse povo pôde contemplar a glória do Senhor, os feitos de Deus na vida deles. Eu creio que eles ficaram maravilhados, e como eu também fico maravilhado, sabendo que ontem eu também era escravo, ontem eu estava na escravidão, mas hoje Deus me resgatou. Ele me resgatou e restaurou a minha vida. Como que eu não poderia estar alegre diante de vós? Como que eu não poderia, contar das maravilhas dele para todas as pessoas ouvir? Porque grandes coisas ele fez na minha vida, continua fazendo e vai fazer muito mais ainda do que eu penso e do que eu imagino. Amado, eu vou contar algo para vocês. Talvez para você pode ser pequeno, mas para mim foi grandioso. Olha, eu estava dirigindo a igreja e estava logo no início da igreja, Eu tinha um púlpito na nossa igreja que era da escola dominical aqui da igreja. Mas assim, a nossa igreja tinha poucos recursos. Mas um dia, não passado muito tempo que nós abrimos a igreja, mas um dia chegou um pastor da nossa igreja, que morava perto de uma determinada pessoa, e esse pastor disse: olha, pastor, tem um senhor lá na minha rua, ele saiu da empresa, ele não está congregando não, ele já foi cristão, não está congregando mais não, mas ele pediu que eu pudesse trazer o dízimo dele, porque ele acertou na empresa, e trazer o dízimo dele aqui na igreja do Senhor. Você aceita? Claro que eu aceito, amado. Claro que eu falei, claro que eu aceito.
Porque o dinheiro é para a obra mesmo, é para a gente melhorar a obra. Amados, a gente comprou um púlpito novinho. A gente comprou também um gasofilástico novinho. O irmão que estava chegando na igreja, ele tinha uma guitarra, falou: pastor, posso doar uma guitarra para a igreja? Pode. E depois ele falou: pastor, posso doar também um telefone sem fio? Né? Telefone não, um microfone sem fio também? Mas claro que pode. Amado, por que eles fizeram isso? Gratidão. Quando nós somos gratos a Deus, tudo que nós temos não é nosso, é do Senhor também. O que nós pudermos levar, trazer para a casa do Senhor, nós não vamos cansar Deus no dar. Quando esse irmão se desprendeu de determinada quantia para dar na igreja, sendo que nem na igreja ele estava indo, ele não foi. Porque ele Deus tocou no coração dele que deveria abençoar aquela obra. Deveria abençoar a casa de Deus. O outro irmão abençoando com o instrumento, com o microfone. Isso são gratidão. Amado, olha quanto que nós somos gratos a Deus. Graças a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Olha que coisa fantástica que eu vou contar para você. São testemunhos que às vezes eu poderia ficar aqui vários minutos falando de testemunho, falando das coisas grandes que Deus tem feito na vida da gente. Olha, eu tinha mais ou menos por volta de 11 ou 12 anos. E meu irmão tinha por volta de 16 anos. Um dia ele falou comigo assim: olha, vamos lá no parque municipal andar de barco? Eu falei: prontamente, vamos lá. E nós fomos para o parque municipal. Chegando no parque municipal, alguém subiu numa daquelas rodas gigantes, na parte mais alta da roda gigante, e ali eles jogaram uns folhetos, né, ao ar livre, né? Eu estava ali por perto, então assim que ele jogou, eu corri para pegar, porque eu achei que era ingresso para rodar lá, para brincar nos brinquedos. E quando eu peguei, caiu um bolo de papel no chão, mais ou menos de uns 5 centímetros ou mais, que não voou, né, ou separou um do outro. Eu corri, peguei, achei que era ingresso. Amado, e quando eu peguei aqueles papéis, as pessoas se juntaram em torno de mim. Eu não sabia, mas ali estava acontecendo uma gincana de uma determinada televisão. Então aquelas pessoas, eu nem cheguei a ler o que estava escrito, mas aquelas pessoas queriam aquele papel que estava na minha mão. E como eu não queria dar, porque eu não sabia, achei que era ingresso, né, para brincar nos brinquedos, as pessoas começaram a me dar dinheiro, colocar dinheiro na minha mão. É como se fosse hoje, R$10, R$20, R$5 por cada papelzinho. Amado, eu não dei conta de contar aquele dinheiro que foi colocado na minha mão. Eu fui pegando o dinheiro, embolando e colocando no bolso. Eu fui brincar de barco? Não. Eu estava tão emocionado que eu voltei para casa. E quando chegando em casa, eu disse para minha mãe tudo o que tinha acontecido. Ela disse: meu filho, foi Deus que colocou esse dinheiro na sua mão. Você sabe por quê? Vocês iam passear. Eu não podia estragar o passeio de vocês. Mas a lata está tão vazia, nós não temos mantimento nenhum dentro de casa. Então esse dinheiro que você ganhou, nós vamos comprar alimento. Olha, meus amados, olha a graça de Deus, olha as maravilhas de Deus na nossa vida. Minha mãe ficou em casa ali, né? Talvez ficou orando, buscando de Deus uma solução para aquela situação que nós estávamos vivendo. E Deus mandou, através, né, daquelas pessoas, os ímpios, me abençoou e abençoou toda a minha família. Então nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele irá fazer. A gratidão a Deus é o motivo da nossa alegria. Quantas coisas Deus fez por você? Ele fez, Ele faz e Ele fará. Talvez você está aí triste, talvez você está aí desanimado, mas eu quero dizer para você,
uma palavra forte. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Não olha o que está acontecendo na sua vida agora, não. Mas olha o que Ele fez ontem. Olha que Ele transformou sua vida para você chegar até aqui. Você não é mais o mesmo que era antes. Porque que Deus já transformou a sua vida e quer ainda continuar transformando a sua vida. Começa a colocar um louvor. Começa a cantar cânticos a Deus de adoração. Começa a buscar a Ele de uma forma que você ainda nunca buscou. O sorriso vai brotar nos seus lábios. O sorriso vai brotar no seu rosto de novo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha, aconteceu algo que eu não sei na sua vida. Você vai abrir a boca e vai dizer, olha, Deus está fazendo grandes coisas na minha vida. Amado, Deus tem um prazer em nos recompensar. Deus tem um prazer em mudar a nossa vida para melhor. Talvez estamos vivendo hoje algo que nós cavamos com as nossas próprias mãos. Nós mesmos, né? Estamos vivendo uma situação que nós mesmos procuramos. Mas Deus quer o melhor para nós. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Talvez hoje seja um momento de luta, mas amanhã, o dia de amanhã vai ser melhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Começa a cantar. És fiel em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei. Começa a louvar o Senhor, meu amado. Começa a tirar a alegria da onde que ainda não existe. Coloca para fora. Começa a buscar a presença do Senhor na sua vida. Começa a buscar o Espírito Santo. Você vai ver como você vai estar renovado. Esse versículo que nós lemos, ele tem que falar com você. Você tem que olhar para dentro de você e vai ver que as mesmas palavras que está escrito nesse versículo vai acontecer com você. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Você vai se alegrar no Senhor. A sua alegria vai ser contagiante. É como eu disse há pouco, as pessoas vão olhar para você e não vão acreditar na maneira que eles vão te ver de uma maneira melhor. Eles vão ver o brilho de Deus na sua face. Você vai ver que as coisas vão fluir, as coisas vão melhorar, porque você conseguiu olhar os feitos do Senhor na sua vida. Poderia contar mais um pequeno testemunho, porque hoje essa palavra é uma palavra fala de gratidão. Então o testemunho é uma forma de gratidão, de agradecer a Deus pelo aquilo que Ele tem feito. Amado, há mais ou menos uns 50 dias, 60 dias, o meu neto ficou ali internado durante 50 dias. Os primeiros dias foram tenebrosos, foram difíceis de conseguir assimilar o que a medicina estava querendo afirmar. Amado, foi tantas palavras negativas que aqueles médicos, enfermeiros nos davam. Eu estava ali acompanhando mais a minha filha, mais a minha esposa, o meu neto no hospital. Quantas palavras desencorajadas saíram ali da boca daqueles médicos. Amados, mas eu falei, o mesmo Deus que curou meu filho de um câncer, que tirou minha filha também no CTI através da embolia pulmonar, uma trombose, embolia pulmonar, o mesmo Deus que curou também as vistas do meu filho também, que estava quase perdendo as vistas também, esse mesmo Deus
que fez milagre no passado, Ele vai continuar fazendo milagre, eu creio. Nós estamos aqui juntamente com o pastor Jocélio, o pastor Cássio, aí, juntamente com toda a igreja, orando para que a mão de Deus estivesse sobre a vida dele. E Deus foi com ele. E Deus foi com ele. Apesar de tantas palavras negativas que foram feitas lá, não foram nada do que eles tinham falado. Mas Deus está restaurando a vida dele. Deus está restaurando a vida dele por completo. E eu falei com ele, olha, você vai ser um pastor. Ele falou, você é um pastor mesmo, vovô? Você é um pastor mesmo. Mas ele já tinha dito para mim, olha, você é um diaconato, mirim. Aqueles menininhos que ficam lá na igreja, lá ajudando lá. Falei, ótimo, excelente, já é um bom começo. Então, meus amados, é testemunho, é testemunhar o que Deus tem feito em nossa vida, é gratidão. Esse testemunho, ele encoraja pessoas que estão vivendo em momentos ruins. Esse testemunho vai fazer com que as pessoas possam entender que não há um outro caminho a não ser buscar a presença de Deus, a não ser estar na presença de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, meu irmão. Que o Senhor possa mudar algo na sua vida. Você que está vendo, né, essa live, você pode assistir essa live depois, né? Que possa se sentir encorajado através dessa palavra, porque o mesmo Deus que fez na minha vida, Ele também vai fazer na sua vida. Ele vai fazer coisa extraordinária. Amados, eu vivo um milagre. Eu sou o milagre. Eu vivo um milagre. E o milagre nós temos que viver ele todos os dias. Enquanto estivermos aqui, tem que segurar firme nas mãos de Deus e viver o milagre. Um dia após o outro dia. Os dias são maus. Estamos no mundo. Os dias são maus. Mas a confiança, ela não pode faltar na presença de Deus. A sua confiança não pode ser abalada com as adversidades. Os vendaval vai vir na minha vida, vai vir na sua vida, mas no outro dia a bonança vai chegar. O sol vai chegar, o sol vai brilhar. A mão de Deus vai estar sobre as nossas vidas nos protegendo. É assim como Deus fez com o povo que tirou do Egito. Olha como a mão de Deus protegeu aquele povo. Um povo que simplesmente tinha uma ideia, vamos para a terra prometida. Mas Deus iria conduzir. Nós também vamos para a nossa terra prometida e Deus está nos conduzindo. Estamos passando por um deserto? Vamos passar pelo deserto. Mas qual é a nossa confiança? É que Deus está conosco. A mão de Deus está sobre a nossa vida. É Deus que está nos guardando, é Deus que está nos protegendo, é Deus que está nos dando livramento, é Deus que vai nos conduzir até a terra prometida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue a te guardar, a te dar o livramento. Vamos fazer uma breve oração para a glória do nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, eu coloco primeiramente a minha vida diante do Senhor. Peço ao Senhor que guarde também cada uma das pessoas que vão estar assistindo essa live. Eu peço que a boa mão do Senhor possa estar livrando, guardando todas essas vidas. Que o Senhor, meu Deus, não deixe que o mal se achegue à casa desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança. Eu peço que o Senhor os guarde e livre de todo mal. Pai, que esse homem, esta mulher também, ela venha ter esse sorriso nos lábios e ver que grandes coisas o Senhor tem feito, vai fazer, irá fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E certamente essas vidas vão ver que não há um Deus maior do que o nosso próprio Deus. Um Deus forte,
um Deus poderoso, um Deus que não perde batalha, um Deus que está conosco todos os dias. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.